Falo-te também sobre o Palmeiras, com uma balança bem desfavorável entre saídas e chegadas na temporada de 2026. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vou abrir o vídeo com todas as notícias. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que renovou o contrato de Lucas Evangelista. Mesmo sem jogar desde setembro, o Evangelista é avaliado como alguém bastante importante no elenco do Palmeiras para 2026. Quando ele foi contratado em janeiro do ano passado, estabeleceu-se um contrato até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano, desde que ele batesse metas em 2026. Para evitar que o Palmeiras corra o risco de perder o jogador, mesmo com o Evangelista machucado, o Palmeiras lhe ofereceu a extensão desse contrato até dezembro de 27. O Evangelista gostou da sugestão e o acordo está encaminhado. Importante registrar que o Evangelista sofreu um rompimento no tendão da coxa direita em setembro do ano passado e está na reta final de recuperação. Abel Ferreira tem lamentado bastante a ausência do jogador, que se encaixou num primeiro momento muito bem para substituir a Richard Rios, vendido por Benfica por mais de 30 milhões de euros. Agora de falar sobre o Palmeiras com uma constatação preocupante. O Verdão de 2025 já perdeu 6 atletas do seu elenco principal e contratou apenas um jogador. O único reforço, você sabe, Marlon Freitas, adquirido junto ao Botafogo. Saíram do Palmeiras Rafael Veiga, negócio por empréstimo com obrigação de compra para o América do México. Facundo Torres, negociado com o Austin num prejuízo de quase 30 milhões de reais. Aníbal Moreno, negociado em definitivo com o River Plate. Mikael foi reemprestado agora para um time dos Estados Unidos, havia sido comprado no ano passado pelo Palmeiras por 35 milhões de reais. O Everton foi cedido sem custos para o Grêmio, enquanto o Gilberto, lateral direito da base, que chegou a frequentar treinos do time principal, foi cedido para um clube do futebol europeu. Diante desse cenário, com 6 saídas e apenas uma chegada, dá para afirmar que o elenco do Palmeiras hoje se enfraqueceu em relação ao do ano passado. Por mais que existam bons talentos na equipe de base, o Larsson foi promovido, o Belé vai ser mais utilizado, o Pacheco é alguém que tem aparecido com potencial. O próprio Abel Ferreira tem batido na tecla sobre a necessidade de contratações. A verdade é que o Palmeiras errou tanto nos reforços contratados em 24 e 25 que há uma enorme preocupação hoje em dia sobre possíveis novos reforços. Para que o Palmeiras contrate por contratar, o Verdão está evitando esse tipo de situação. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do segundo time mais rico do país, que tem dinheiro em caixa, mas que só contratou um jogador e perdeu 6. Que história é essa de Casemiro no Palmeiras, Almada e Arias? A pergunta é do Anderson Carvalho. Anderson, chegaram a especular que o Casemiro podia pintar no Palmeiras. O Casemiro já anunciou de forma oficial que não fica no Manchester United, mas hoje a prioridade dele é jogar na Europa. Se não rolar a Europa, existe uma grande chance dele ir para o Los Angeles Galaxy, tá? Onde ele encontraria outros 3 jogadores brasileiros. Chance zero de o Casemiro voltar. Quando o Casemiro decidir voltar ao Brasil, dá para dizer que o São Paulo vai ser favorito. Em relação ao Almada, esqueçam Almada. Almada vai continuar na Europa, porque tem muito mercado por lá. John Arias não é uma operação simples, apesar de o time dele ser lanterna. E toda essa dificuldade tem a ver com o fato de o Arias estar realizando um sonho ao jogar na Inglaterra, né? E ele tem só 7 meses por lá. Nada de novo ainda, me responde o Paulo Pelaipe. Nardoni tem chance. Deixa eu ver se consigo avançar alguma coisa aqui para vocês, tá? Vamos lá. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está tentando fechar a contratação de Luiz. Atacante revelado no Palmeiras, surgiu com enorme potencial, esperava-se demais dele, mas a verdade é que o Luiz, no time principal, acabou negando fogo. Tanto Abel Ferreira quanto torcedores do Palmeiras perderam a paciência com o jogador, que segue até ganhando alguns minutos dentro de campo, mas nunca a ponto de se destacar. Primeira oferta do Atlético
para tentar convencer o Palmeiras a fazer negócio seria de um empréstimo com opção de compra. O Palmeiras tem relutado com essa ideia e diz que só vai aceitar negociar com o Galo se a proposta do Atlético for em definitivo. Aguardemos como é que essa história vai se desenrolar. O Palmeiras não costuma fazer negociações baratas, especialmente para atacantes. Acho que o Luigi, num lugar onde possa ter mais oportunidades, tem potencial para render. Você pensa o mesmo? Pensa diferente? Registra a sua opinião no espaço para comentários. Fechado? E o Palmeiras receberá nos próximos dias uma proposta gigante do futebol inglês por Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade e camisa 10 do Verdão na última Copa São Paulo de Juniores. O Eduardo tem sido monitorado pelo mercado europeu e taxado como o novo astro da base do Palmeiras, com potencial para repetir o que fizeram, por exemplo, Endrick e Estevão. O jogador, inclusive, é representado pelo pai do Endrick, o Douglas Souza. Nessa semana, posso assegurar que representantes do jogador estiveram conversando com o gigante do futebol inglês. Esse gigante prometeu uma proposta para os próximos dias, as cifras ainda não foram reveladas. Posso contar que algum tempo atrás especulou-se que o Arsenal era um dos interessados, não consigo cravar se é o Arsenal quem prepara a proposta. No ano passado, o Palmeiras já recusou uma oferta de 16 milhões de euros, entendendo que o valor era muito baixo para alguém com o potencial do Eduardo. Verdão é dono de 80% dos seus direitos econômicos e recentemente, depois de uma renovação de contrato, a multa do atleta subiu para 100 milhões de euros. Mais uma informação exclusiva: Barcelona monitora de perto os passos desse jogador e inclusive mandou recentemente camisas do Barcelona para os pais do atleta. A saideira sobre o Eduardo: no ano passado, com 15 anos, ele chegou a ser convidado para um período de testes com a seleção brasileira sub-17 na Granja Comari. Agora te falar sobre Rafael Veiga, que está de mudança para o México. Já havia contado para vocês que o meio atacante do Palmeiras aceitara a proposta do time mexicano. Faltava um acordo entre o América e o Palmeiras. Esse acordo está fechado. Veiga embarca nas próximas horas para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, empréstimo de $1,5 milhão ou 8 milhões de reais. Esse empréstimo termina em dezembro. O América tem até 15 de dezembro para comprá-lo por $6 milhões ou 32 milhões de reais. A operação total pode ficar em 40 milhões de reais. Palmeiras tinha a intenção de vendê-lo por cifras maiores, mas percebeu que não há tantos interessados. E o fato de o Veiga ganhar quase 2 milhões de reais por mês era outro enorme impeditivo, ou entrave, na busca por outros clubes. Com o fato de o Veiga ter perdido espaço, rendimento, importante para o Palmeiras abrir mão do atleta, garantindo um alívio na folha. Essa grana deve ser utilizada para a contratação de um jogador mais protagonista no elenco de Abel Ferreira. A pergunta que fica é: Veiga merecia ser emprestado? Essas cifras são boas? Você abriria mão do jogador que foi tão importante, especialmente entre 2020 e 2023? Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeirão para você ficar atento e atenado sobre tudo que está acontecendo no maior clube do Brasil. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre atualizado, combinado? A gente vai encerrando essa edição por aqui, sábado desse agitado, dia 31 de janeiro, último dia do mês. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.